Olá pessoal, o tema de hoje é sobre os transtornos de aprendizagem. Quantos sabem sobre este assunto? Para ser honesto, em particular eu só tinha a noção básica, como dificuldades na leitura e escrita. Mas durante a elaboração aprendi muito e desejo que este conteúdo também seja útil para aprimorar no suporte fornecido diariamente. O que gostaria de transmitir? Neste treinamento, gostaria de compartilhar informações sobre os transtornos de aprendizagem. Dislexia, dificuldade na leitura, características e métodos de suporte. Disgrafia, dificuldades na escrita, características e métodos de suporte. Descalculia, dificuldade matemático, características e métodos de suporte. Materiais de referências. Universidade de Okayama, professor Tanji, atualmente na Universidade de Tsukuba. Perspectivas de pesquisa sobre o uso dos TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, por crianças com dificuldades de leitura e escrita associadas a transtornos de aprendizagem. E o Centro Nacional de Pesquisas em Medicina Psiquiátrica e Neurológica, Dr. Inagaki e Dr. Yanida. Edição especial, Transtornos de Aprendizagem Limitados, Transtornos de Aprendizagem. O que seriam os transtornos de aprendizagem? Os transtornos de aprendizagem referem-se a dificuldades específicas na leitura, dislexia, escrita, disgrafia, matemático, descalculia. Esses transtornos não são perceptíveis desde o nascimento, mas sim quando começam a ser identificadas em fase em que a criança já deveria estar adquirindo as habilidades básicas de leitura e escrita. Estes transtornos estão incluídos na classificação do DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria. Antes da confirmação do diagnóstico é comum que procurem outras possíveis causas para os problemas, como: será que a criança só não consegue se concentrar nos estudos? Será que seria uma questão de métodos de ensinamento do professor? Etc. Além disso, existem casos em que a pessoa só descobre que tem o transtorno de aprendizagem na vida adulta. No DSM-5, os transtornos de aprendizagem são classificados dentro do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, que também inclui condições como deficiência intelectual, transtorno de espectro autista, TEA, e TDA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É importante destacar que um dos critérios para o diagnóstico de transtorno de aprendizagem é que o quociente intelectual, QI, esteja acima da média. O conceito de acima da média é diferente da referência geral de QI 100, que é usada como padrão de inteligência. Além disso, o critério de QI para a emissão de carteiras de deficiência intelectual pode variar dependendo da prefeitura, o que mostra que existem diferenças relacionadas às políticas e sistemas locais. Vamos observar agora as características específicas dos transtornos da leitura, escrita e cálculos. Todos os métodos de suporte para esses transtornos incluem os seguintes itens: detecção e intervenção precoces e plano de aprendizagem individualizado. Porém, esses aspectos não serão abordados detalhadamente aqui. Características e métodos de suporte para a dislexia. Processamento fonológico. Uma das principais características da dislexia é a dificuldade no processamento fonológico.
Isso significa que a habilidade de converter letras em sons não funciona adequadamente, resultando em um tempo maior para a leitura e frequentes erros de leitura e escrita. Essas pessoas têm mais dificuldades em ler caracteres pequenos ou sílabas especiais, como ya, yo, e frequentemente confundem a leitura onyomi, leitura sino-japonesa, de origem chinesa, e kunyomi, leitura japonesa nativa, dos kanjis. Exemplos em português: confusão com letras e sons parecidos. A pessoa pode confundir letras como B e D ou P e Q. Por exemplo, ao tentar ler bola, pode ler como dula. Troca ou omissão de sílabas menores. Palavras como cachorrinho podem ser lidas como cachorro ou cachoinho com dificuldades em perceber sílabas menores como rinho. Dificuldades com palavras novas ou longas. Palavras como, por exemplo, responsabilidade. A leitura pode ser cortada, soando como responsabilidade, com pausas frequentes ou erros. Erros ao ler palavras com grafias semelhantes. Cinto pode ser confundido com cinto. Pato pode ser confundido com pacto. Dificuldades em identificar sons em palavras. Para dividir a palavra cachorro, a pessoa pode ter dificuldade em identificar cada som ou realizar a separação incorretamente. Reconhecimento visual. Pessoas com dislexia podem ver as letras de forma distorcida, borrada ou invertida. Isso dificulta o reconhecimento preciso dos caracteres, dificultando a compreensão da leitura. Fluência. Embora a pessoa consiga ler, ela tem dificuldade em ler fluentemente e leva tempo para compreender o significado do texto. Tende a ler as letras uma por uma, o que dificulta a leitura de palavras ou frases como um todo. Por exemplo, amanhã vou comer carne. A pessoa pode separá-lo como lendo sílaba por sílaba. Isso faz com que a leitura seja uma tarefa cansativa, resultando em uma tendência de evitar a leitura. Exemplos em português. Ao invés de ler uma frase como "o cachorro brinca no quintal", de forma fluida, a pessoa pode ler pausadamente como "o cachorro brinca no quintal", dificultando a compreensão do contexto geral. Quando se encontra com frase como "hoje o sol está quente", pode-se ler "hoje o sol está quente", gastando tempo e energia para a compreensão da leitura. Método de suporte. Aprender convertendo letras em sons, usando software de leitura e utilizando TIC com dados de vídeos e áudio, etc. Pode-se esperar como efeito de aprendizado uma construção de layout organizada e com espaço suficiente dentro dos limites determinados do quadro negro e do caderno. TIC é uma abreviatura de Tecnologia da Informação e Comunicação. As TIC incluem PC e drones operados remotamente. Também se considera eficaz padronizar o tipo de letra dos materiais impressos utilizando fontes de design universal, Universal Design Font/UD, em vez de fontes cursivas ou especiais. Isso também é uma construção de layout com bastante espaço. Características de desgrafia e métodos de suporte. Formação das letras. É difícil reproduzir com precisão a forma e o tamanho das letras ao escrever. Muitas vezes percebe-se que as letras são desiguais ou desequilibradas. Escritas em espelho. Este pode ser um dos fenômenos que você vê com frequência ao fornecer suporte. Às vezes,
os caracteres são escritos com os lados esquerdo e direito invertidos, e isso é chamado de escritas em espelho. Por exemplo, B pode ser escrito como D ou o radical de um kanji pode ser escrito ao contrário. Velocidade de escrita. Pessoas com disgrafia levam mais tempo do que o normal para escrever, o que pode dificultar copiar o conteúdo do quadro durante as aulas. Quando existe uma redução de habilidade de coordenação motora fina, os movimentos precisos necessários para escrever tornam-se desafiadores. Isso pode resultar em letras deformadas ou com formatos irregulares. Erros de gramática e construção de frases. Pessoas com disgrafia frequentemente cometem erros gramaticais e de construção de frases, podendo escrever textos cujo significado não fica claro. A disgrafia apresenta sintomas semelhantes aos da dislexia, estando relacionada ao processamento de informações visuais, às funções motoras, movimentos dos dedos, e à habilidade de processamento fonológico. Métodos de suporte. Há pontos em comum entre os métodos de suporte para a dislexia na leitura e escrita. Como medidas de suporte, é eficaz criar um ambiente que facilite a escrita, como disponibilizar mais espaço para escrever ou utilizar cadernos com quadrículas. Além disso, pode ser útil usar lápis triangulares ou lápis macios, mais adequados para a escrita. Também é possível utilizar as TIC, como tablets e funções de entrada de voz, onde os alunos podem reduzir a carga de escrita e facilitando o aprendizado. Transtorno de aprendizagem em matemática, descalculia características e métodos de suporte. Cálculo e raciocínio. Pessoas com descalculia têm dificuldades em compreender e resolver problemas básicos de adição, subtração e palavras que envolvem raciocínio matemático descritos em forma de texto. Em especial, podem apresentar dificuldades na compreensão de cálculos que envolvem, por exemplo, vai um ou empresta um. Uma das causas apontadas para essas dificuldades é o mau funcionamento da memória de trabalho, memória primária para processamento de informações. Compreensão do conceito de número. Compreensão do tamanho e ordem dos números. Pessoas com dificuldades nesse aspecto têm dificuldade em entender o tamanho ou a ordem dos números. Por exemplo, pode ser difícil para determinar qual número é maior entre 2 e 5. Além disso, enfrentam desafios para memorizar a tabuada ou ler o horário no relógio. Compreensão visual. Apresentam dificuldades em entender formas geométricas ou gráficos. Isso dificulta a compreensão visual dos problemas matemáticos. Métodos de suporte. O uso de recursos como quadro de números, Acabus, Soroban, de 100 contas e calculadoras pode ser eficaz. Também é importante conscientizar a prática dos números no dia a dia, permitindo uma compreensão mais intuitiva e sensorial. Por exemplo, fazer perguntas como: quantos você quer comer? Instruções como: corte em pedaços de 10 centímetros, ou medir 100 g, avis quando for 10 horas, etc. Outra opção é aprender de forma lúdica, usando exercícios físicos, jogue a bola 3 vezes, para associar números ao movimento do corpo. Além disso, jogos educativos em aplicativos podem ser uma opção eficaz para o aprendizado da matemática de forma lúdica. Resumo: a dislexia, dificuldade de leitura,
tem como característica a dificuldade de associar as letras aos sons que elas representam, o que cria obstáculos para ler, escrever e compreender textos com fluência. Métodos de suporte incluem o uso de softwares de leitura em voz alta e dados em formato de vídeo, além da escolha cuidadosa da fonte. A disgrafia, dificuldade de escrita, tem como características a dificuldade em manter o equilíbrio das letras, escrever letras espelhadas e a necessidade de mais tempo para escrever. Métodos de suporte incluem oferecer mais espaço para escrever, utilizar cadernos com quadrículas, lápis triangulares e lápis macios, além da introdução da TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação. A descalculia, dificuldade matemático, tem como característica a dificuldade em compreender raciocínio matemático e os conceitos numéricos. Métodos de suporte envolvem o uso de objetos como quadros numéricos e o cuidado de ajudar as crianças a aprofundar espontaneamente sua compreensão dos números na vida cotidiana de forma sensorial. À medida que as crianças com dificuldades de aprendizagem crescem, podem desenvolver sentimentos de inferioridade devido à diferença no seu desempenho acadêmico em relação aos outros. Se as crianças não receberem suporte, podem levar ao abandono da escola ou desenvolver problemas sociais, e o mesmo pode acontecer com adultos. Nas escolas primárias, atualmente, o aprendizado com tablets já foi introduzido, e a maioria dos adultos possui smartphones. Com avanços da tecnologia, há muitas ferramentas disponíveis ao alcance. Porém, um grande problema é que o uso dessas ferramentas pode não serem aceitas dependendo do momento. A fim de aumentar o número de escolas e locais de trabalho que sejam mais acolhedores para estudantes e adultos trabalhadores que enfrentam dificuldades de aprendizagem. Se estas pessoas sofrem porque não conseguem expressar as suas preocupações, é importante para aqueles de nós que estão conscientes disso ser capaz de defender os direitos destas pessoas. Isso é uma responsabilidade social que também nos é exigida. Aqui encerramos o treinamento sobre os transtornos de aprendizagem. Obrigado pela atenção. Fim.